Hoje vocês vão ver a diferença de uma lente do kit em relação a uma lente que provavelmente vai ser um dos teus primeiros investimentos. Essa lente que está me filmando é a famosa lente do kit da Sony. Eu estou filmando com uma ZV-10. Essa é uma lente que o campo de visão dela vai de 16 até 50 milímetros. E a abertura do diafragma, o que vai determinar o tanto de luz que entra na lente, é de 3.5 a f5.6. E essa é uma lente estabilizada. Para essa comparação, eu vou utilizar aqui uma das queridinhas das lentes, que é a Sigma 16mm f1.4. Diferente da lente do kit, que tem zoom variável, essa daqui ela só fica nos 16mm. É uma bela de uma lente que vocês vão ver a diferença. Agora vamos para as configurações. Estou utilizando para me filmar uma ZV-E10, ela tá me filmando em 4K 24 quadros por segundo. O obturador está setado no número mais próximo do dobro, é 1/50, e o f está em 3.5, que é a abertura máxima dessa lente. A exposição eu deixei ali 00 e o ISO está em 400 para manter esse grau aqui, essa quantidade de luz. A câmera está exatamente um braço de distância e eu estou sendo iluminado aqui pela uma Amaran 60D, e ela está setada em 20%, em conjunto aqui com um softbox de, se eu não me engano, é 85 centímetros. E nesse momento ela está no campo de visão mínimo, ele está em 16 milímetros, e eu vou alterar para 50 milímetros. Vamos lá, 19 milímetros, 21, 24, 25, 28, 33 milímetros, 34, 40... 50 milímetros. Eu estou exatamente no mesmo lugar, a câmera exatamente no mesmo lugar. Vocês podem reparar que ficou mais escuro, porque o meu ISO está setado em 400. E essa é uma característica dessa lente, que ela tem abertura variável, né? Ela não mantém a mesma abertura quando você dá o zoom, ou seja, de 3.5 mais aberto foi para 5.6, que é mais fechado, ou seja, tá entrando menos luz e por isso a imagem ficou mais escura. Para a gente manter os mesmos 00 de exposição que a gente tem basicamente duas opções. A primeira é aumentar a intensidade da luz, posso colocar ela ela tá em 20, posso colocar ela em 30 ou 35, vou aumentando conforme a necessidade. Outra opção um pouco mais rápido é a gente alterar o ISO, tá em 400, a gente vai alterar aqui para ISO 640. Aqui ainda não deu a mesma exposição. Pronto, para mim ficar com a mesma exposição de 00, eu precisei aumentar o meu ISO para 1000. Consequentemente, já vem encarretado com isso um pouco de ruído, ou seja, menos luz entrando, eu preciso ou aumentar a minha iluminação ou aumentar o ISO. Vamos voltar aqui para 16 milímetros. Pronto, ela em 16 milímetros, pode ver que está mais estourada a imagem porque o ISO está em 1000. Agora a gente volta o ISO lá até 400, que é o que estava. Agora a gente vai trocar para cima 16 para a gente ver o quanto é essa diferença de tanto de profundidade de campo quanto a entrada de luz que faz de uma lente de abertura f3.5 para uma f1.4. Pronto, agora está com a Sigma, ela está em 16 milímetros, que ela só tem essa milimetragem, e a abertura do diafragma dela está em 3.5, que é a mesma abertura aqui da lente do kit da Sony. O ISO ainda está em 400 e todas as configurações estão mantidas as mesmas. Agora é o seguinte, agora eu vou ir abrindo o diafragma dela, está em 3.5, 3.2, 2.8, 2.5, 2.2, 2.0, 1.8, 1.6 e 1.4. Dá uma olhada, a imagem ela tá totalmente estourada porque tem muita luz entrando, o diafragma ele tá totalmente aberto, e agora a gente tem que tem duas coisas pra gente fazer: ou a gente diminui a intensidade da iluminação, ou a gente diminui o ISO. Só que o ISO ele já tá ali em 400, né? Já não tá um ISO muito baixo, mas vamos reduzir o ISO 320, 250, 200, 160, 125, ISO 100, que é o menor ISO dessa câmera. Agora ele está mais ou menos na exposição que estava, está um pouco mais exposto ainda, está ali marcando 0.3. Para mim chegar na mesma exposição, agora com o ISO eu já não tenho mais recurso, eu tenho que baixar a intensidade da iluminação ou fechar o obturador, né? Mas como a gente quer deixar ela na abertura máxima,
vou reduzir um pouco a iluminação. Pronto, reduzir a intensidade da minha iluminação em 15%, baixei 5% para chegar mais ou menos na mesma posição. Ele está marcando ali 0,0. Reparem a diferença de nível de desfoque em relação à lente do kit. Basicamente, para você ter mais desfoque, ou você precisa abrir mais o diafragma, precisa ter uma lente com diafragma maior, ou uma lente que tenha mais zoom. Quando você deixa a sua lente ali com mais zoom, e se o fundo tiver mais distante de você, você vai conseguir um nível de desfoque também. Agora falar um pouco dessa lente do kit, que muita gente não dá muita bola para ela, fala que é uma lente bem simples, mas de simples ela até que não tem nada. É uma lente bem completa, inclusive ela tem o motor de zoom, que você consegue dar zoom ali através do botãozinho da câmera. São poucas lentes que tem esse sistema. A gente é bem acostumado a dar zoom aqui, mas esse tipo de lente aqui você tem essa possibilidade quando você utiliza ali os gimbals, né? Por exemplo, quando utiliza aqui com o RS3 Mini que tá ali, você consegue dar zoom só pelo gimbal. É uma lente extremamente pequenininha, bem compacta, ó, e ela também tem a estabilização mecânica, né? É uma lente que tem o sistema de estabilização mecânica da Sony, é OSS. Então é uma lente bem completa. A única coisa que ela não tem bem assim comparado a uma lente mais sofisticada é o conjunto óptico, que você não tem a melhor nitidez possível, considerando que é uma lente extremamente de entrada. Mas na verdade o que eu gosto menos nessa lente é de ela ter essa variação de obturador quando você dá zoom nela, que ela tá lá em 3.5, quando você dá zoom ela vai para 5.6. Se ela te mantesse os 3.5 tanto em 16mm quanto em 50, seria uma lente muito mais top. Outra coisa que eu gosto de falar quando você vai comprar a sua primeira câmera, vamos falar aqui da ZV-10, que é uma câmera bem conhecida, é se você deve comprar a ZV-10 com a lente do kit, ao invés de comprar ela sem nada, economizar um pouquinho a mais ali e já comprar uma lente. A minha opinião é o seguinte: se você não tem nenhuma experiência, a experiência que eu falo assim não é em utilizar a câmera nem nada, é experiência em saber o que você precisa, porque vocês sabem que a tal das lentes são muito caras, né? E normalmente você vai precisar mais de uma, dependendo do teu tipo de aplicação. E normalmente quando você inclui uma lente dessa aqui no conjunto ali na hora que você está comprando, eu não sei como é que tá agora, mas costumava ser uns R$400, R$500 no máximo, né? Os tempos de ouro do AliExpress. Não sei como é que tá agora a compra no Brasil para você acrescentar junto à lente do kit, mas acho que a maioria delas vendem com a lente do kit. E o legal dessa lente aqui, quando você começa a utilizar ela, você vai descobrir qual lente necessária você vai precisar investir de fato, se é uma 16, se é uma 35, se é uma 30, se é uma 50 ou uma 70, você acha os 50mm dela tá longe ainda, você quer trazer o assunto mais perto, então você precisa de uma milimetragem maior. Tipo assim, ela vai ser uma lente muito boa para você testar, para você saber o que realmente você vai precisar. Ao invés de você, eu acho que eu vou precisar de uma Sigma 1614, aí você coloca a Sigma, compra, gasta dinheiro com a Sigma 1614 e você vê que você nem utiliza milimetragens tão abertas, né? O seu tipo de uso precisaria de milimetragens mais fechada, ou ao contrário, você compra uma que tem a milimetragem mais fechada e você vê que você ia precisar de uma lente mais clara, ou de uma lente que pegasse mais campo de visão. Então assim, considerando que seja um valor baixo, eu te indico muito, caso você esteja perdido em qual a primeira lente que você vai comprar, compra a sua câmera com a lente do kit, se tiver um preço legal, estude bem ela, vê qual milimetragem você mais usa ali utilizando ela, se é 16, se é em 50, se é em 30, aí sim você compra uma lente ali com a qualidade ótica melhor, naquela milimetragem que você sabe que você vai usar e que o dinheiro vai ser bem investido. Agora falando um pouco da Sigma 1614, se você já decidiu ter uma lente ali com mais abertura, essa aqui é uma lente que sem dúvidas você pode comprar tranquilamente em relação à qualidade, a eficiência no foco em conjunto com a câmera, qualidade de construção, a qualidade de ótica, o nível de nitidez, assim, é uma lente que eu não tenho o que falar, é uma lente que não, e ainda mais que o preço dela não é tão caro assim comparado a outras. Por exemplo, como concorrente dela, você de peso, né? Você tem a Sony, que é 15 1.4, se eu não me engano, tem uma qualidade um pouquinho melhor ali, principalmente você consegue focar mais próximo. O único detalhe dessa lente, por característica de uma lente mais grande angular, é essa distorção um pouco nas bordas. Você vê que tem uma distorção, mas é característica da lente desse tipo. Sem contar que você tem essa abertura de 1.4, que é bastante coisa. Com ele você já consegue um excelente nível de desfoque. Se não é um desfoque absurdo, porque quanto maior a sua milimetragem, quanto mais campo de visão você pega, menos desfoque você vai ter. Quanto menor, quanto mais você fecha
a sua lente. Por exemplo, se eu pegar uma outra lente que eu tenho aqui, Tamron 1770, se eu colocar em 70mm e ela é 2.8, o nível de desfoque vai ser mais do que esse nível que vocês estão vendo aqui, mesmo ela estando em 2.8, comparado com essa aqui que está a 1.4. Por ela ter esse grande ângulo de visão, 1.4 dela traz um desfoque muito bom. Outro ponto importante dela também é que ela não tem estabilização, né? Igual essa lente aqui. Mas por ela ser 16mm, quanto maior a abertura, você consegue mais estabilização, digamos assim. Então mesmo ela não tendo a estabilização, por ela ser grande angular, você consegue bons resultados ali com ela. Sem contar a abertura de 1.4 dela, vocês veem que entra muita luz e você, com isso basicamente você consegue trabalhar em ambientes mais escuros. Por exemplo, um vídeo como esse daqui, que você está falando ali no YouTube, qualquer rede social que você grave, a intensidade da sua iluminação não vai precisar ser tão forte, ou seja, você vai cansar menos a vista, você vai ficar menos tempo exposto a uma fonte de luz ali que está em alta intensidade. Você não vai precisar deixar o ISO muito alto, então você pode deixar o ISO mais baixo, que vai te trazer ali menos ruído na sua imagem. Mas sempre tem aquela pergunta, qual das duas é melhor? A Sigma, ela tem uma qualidade ótima, bem superior à lente do kit, né? É uma lente bem melhor construída, ela tem uma estrutura melhor, a qualidade em geral dela é superior. Isso o fato dela ser uma lente fixa. Normalmente quando você tem uma lente fixa, que é essas lentes que não dão zoom, digamos assim, normalmente a qualidade ótica delas vão ser superior à qualidade ótica de uma lente zoom. Isso pode ser até qualquer lente que você comparar entre zoom e uma fixa, sempre você vai ter mais qualidade na lente fixa. Mas resumindo, na minha opinião, não tem melhor ou pior, porque são lentes totalmente diferentes, né? Aqui você tem uma lente de zoom, você consegue bem mais versatilidade, uma lente mais leve, uma lente que tem o motor de foco, estabilização, o diafragma não ser tão aberto. Para certas aplicações nem é bom você utilizar uma lente que é muito aberta. Então, resumindo, não tem melhor ou pior, cada uma é boa ali nas suas características. Agora, se você quer uma lente mais aberta, que desfoque mais o fundo e que tenha ali uma boa entrada de luz, com certeza a Sigma 1614 é a opção ali que não tem erro. Se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like. Aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana, com certeza algum deles pode te ajudar. E esse foi mais um vídeo. Até o próximo.